Olá, gente, tudo bem? Então voltamos para mais uma aula de matemática. Sei que fiquei sumida aí durante algumas semanas, mas vocês tiveram uma aula de exercícios com a Clara há 2 semanas atrás, né? E hoje eu voltei para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos teóricos. Então, relembrando um pouquinho onde a gente parou, as nossas últimas aulas teóricas foram sobre equações quadráticas e funções quadráticas. Aí a Clara deu uma aula de exercício para vocês, só de função, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de funções. Dessa vez a gente vai falar das funções exponenciais. E para falar das funções exponenciais, eu vou usar como exemplo a situação que a gente está vivendo, da pandemia do coronavírus. Porque funções exponenciais, elas funcionam muito bem quando a gente está falando de proliferações de vírus, bactérias, até mesmo de crescimento populacional. São todas situações que podem ser muito bem descritas com funções exponenciais. E hoje eu vou mostrar para vocês que aquela frase matemática não serve para nada, que vocês gostam muito de falar, principalmente quem não gosta de matemática, que essa frase é uma mentira, que matemática funciona na vida real e que as coisas têm suas utilidades. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do coronavírus. Como que a gente vai começar esse nosso exemplo? Eu vou partir do pressuposto que a gente está numa cidade imaginária, lá na nossa cidade da matemática que a gente está usando como exemplo, onde a taxa de transmissão do coronavírus é 2. O que significa essa taxa de transmissão? A taxa de transmissão é basicamente para quantas pessoas eu passo a doença a partir do momento que eu estou infectada. Então, se eu estou infectada e a minha taxa de transmissão naquele local onde eu estou é 2, significa que eu vou passar a doença para 2 pessoas. Se a taxa de transmissão for 3, eu passaria a doença para 3 pessoas, e assim por diante. Então, se a nossa taxa de transmissão é 2, cada pessoa infectada passa a doença para mais 2 pessoas. Essa taxa de transmissão é uma coisa real, tá? Vocês já devem ter ouvido, de repente, falar isso no jornal, no noticiário. Ah, a taxa de transmissão do coronavírus no Rio de Janeiro tá muito alta, tá muito baixa. E é um valor variável, não é um valor fixo, não é um valor que depende do vírus. Não é o coronavírus que manda na taxa de transmissão. Óbvio que vírus que são mais fáceis de serem transmitidos vão ter uma tendência a ter taxas de transmissão maiores. O coronavírus, todo mundo já sabe, é um vírus de alta transmissão, então a tendência é que a taxa de transmissão do coronavírus seja uma taxa de transmissão alta. Mas essa taxa de transmissão depende de outras coisas, principalmente da gente, depende das medidas que são tomadas para prevenir a transmissão do vírus. Então, se eu estou numa cidade onde o isolamento social está funcionando muito bem e as pessoas estão em casa, a tendência é que essa taxa de transmissão seja menor. Se eu estou numa cidade onde, por exemplo, no nosso caso, Rio de Janeiro, Brasil de uma forma geral, que o isolamento social não foi um isolamento social exemplar, pelo contrário, né? A nossa taxa de transmissão tende a crescer, tende a ser uma taxa de transmissão mais alta. Então essa taxa ela varia de cidade para cidade, varia de país para país, não existe um valor fixo, a gente pode pensar num valor médio, mas não um valor fixo. Então eu estou usando aqui no exemplo 2, que é mais ou menos a taxa de transmissão do coronavírus. Tem cidades que é menos, tem cidades que é mais, mas a média está ali mais ou menos em torno de 2. Então cada pessoa infectada vai passar a doença para 2 novas pessoas. Então a gente vai fazer um diagrama a partir disso. Vamos supor aqui nosso dia 0, nosso dia inicial de pandemia. Esse senhorzinho aqui, nosso primeiro infectado, foi fazer uma viagem internacional lá em fevereiro, durante carnaval, voltou para o Brasil, para nossa cidade imaginária com coronavírus. Esse cara, segundo a nossa taxa de transmissão, vai passar a doença para mais 2 pessoas. Então significa, dia 0 aqui, tá? No nosso dia 1 de pandemia, a tendência é que a gente tenha 2 novos infectados. O nosso total de infectados, tomar cuidado com isso, não é 2. O nosso total de infectados aqui, ó, são 3. Porque esse senhorzinho que começou a pandemia, ele ainda está infectado também. Então aqui no dia 1, que é a nossa segunda linha, a gente está começando a contar aqui do dia 0, tá? Dia 0, dia 1. Aqui no dia 1, a gente tem 2 novos infectados e 3 infectados no total. No dia 2, 0, 1, 2, a gente tem 4 novos infectados, porque cada pessoa que foi infectada aqui no dia anterior passou para mais 2, seguindo aquela nossa taxa de transmissão, né? De cada um passar para 2 novos. Então aqui, no dia 2 de pandemia, que é o nosso terceiro dia, né? Porque a gente começou a contar aqui do 0. Então aqui no dia 2, a gente tem um total de 4 mais 2 mais 1, 7 infectados.
Se a gente seguir aqui com o nosso diagrama, 4, cada um passando para 2, 4 vezes 2, a gente passa a ter 8 novos infectados aqui. E aí o negócio começa a crescer de um jeito meio assustador, porque 8, cada um passando para 2, a gente tem 16 infectados na próxima linha. 16, cada um passando para 2, a gente tem 32 infectados na próxima linha. Então, considerando que essa transmissão de 1 para 2 acontece diariamente, isso não é necessariamente verdade, né? Mas eu tô sendo fofa e considerando que é dia a dia, que cada linha dessa representa um dia diferente, quando a gente chega aqui, que é o nosso dia 5, a gente começou a contar do zero, lembrando isso, né? Dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. A gente já tem 32 novos infectados. Lembrando que esses caras que estão surgindo, eles não representam a quantidade total de pessoas infectadas. Eles são só os caras que foram infectados nesse dia. Só que aqui, considerando que o coronavírus tem aquela janela de 15 dias, né, até os sintomas passarem, e a pessoa ficar saudável o suficiente para não transmitir mais a doença, aqui, como a gente ainda está no dia 5, todas as pessoas que foram infectadas nas linhas anteriores continuam infectadas. Então a gente não tem só 32 infectados, a gente tem 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1. Eu não vou fazer essa conta não, mas vai dar um número grande. Então, a gente tem um total de infectados bem alto. Isso é o exemplo de um crescimento exponencial. É um exemplo de uma função exponencial. Como que funciona uma função exponencial? Ela começa crescendo bem devagarinho, e lá no começo da pandemia, naquele dia, 13 de março, quando começaram a fechar tudo, a gente tinha, nem lembro, acho que a gente não tinha nenhuma morte, tinha 20 infectados. Tinha 20 infectados, era muito. E tava todo mundo, não, tá tranquilo. Mas o problema é que pandemias são funções exponenciais. Ela começa crescendo devagar. Só que quando o tempo vai passando, ela começa a crescer cada vez mais rápido e mais rápido e mais rápido. E chega uma hora que estoura. Ela começa a crescer assim, fora de controle. Então, essa é uma característica da função exponencial. Ela começa a crescer devagarinho e chega uma hora que o crescimento dela tá uma coisa absurda. E é muito rápido para isso acontecer. Então, por que que isso? Por que que essa ideia da infecção, da proliferação de um vírus é uma função exponencial? Todas essas quantidades de novos infectados que a gente foi vendo aqui linha a linha são potências de 2. A gente começou aqui no dia 0. Dia 0, 2 elevado a 0, 1 infectado. Lembrando que todas essas contas de potência foram explicadas na nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, que foi o nosso vídeo de potenciação. Quem não lembra como faz essas contas de potência, volta lá no vídeo e dá uma lembradinha, dá uma estudada de novo no nosso vídeo de potenciação, porque vai ser muito importante. Para vocês entenderem função exponencial, vocês vão precisar saber fazer cálculos com potência. Então não lembra? Para aqui, volta no primeiro vídeo, que é o vídeo de potenciação, estuda tudo de novo e depois vem aqui pro vídeo, porque eu não vou reexplicar essas contas já foram explicadas para vocês. Eu vou partir do pressuposto que vocês já sabem fazer essas contas. Então, 2 elevado a 0. Dia 0, 1 infectado. Dia 1, 2 elevado a 1, 2 novos infectados. Dia 2, 2 elevado a 2, 4 novos infectados. Dia 3, 2 elevado a 3, 8 novos infectados. Dia 4, 2 elevado a 4, 16 novos infectados. Aqui no dia 5, 2 elevado a 5, seriam 32 novos infectados. Então, todas essas quantidades de pessoas infectadas podem ser representadas por potências de 2. Esse 2 não é uma coincidência, esse 2 veio da nossa taxa de transmissão. Se a nossa taxa de transmissão fosse 4, cada um passa a doença para 4, seriam potências de 4. Seria 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2 e assim por diante. Se a nossa taxa fosse, não sei, 3, seriam potências de 3. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 e assim por diante. Então esse 2, ele é um resultado da nossa taxa de transmissão que a gente escolheu para o nosso exemplo. Toda função exponencial é assim. É uma função que tem essa cara aqui, ó. Quantidade, aqui nesse caso eu estou falando, quantidade de novos infectados é igual à nossa taxa de transmissão, 2, elevado à quantidade de dias de pandemia. Então, toda função exponencial tem essa cara. Uma determinada incógnita, uma variável, é igual a uma constante elevada a uma outra variável. Então, isso daqui é a cara da nossa função exponencial.
Toda função exponencial vai ser y igual a um valor elevado a x. Basicamente é isso que vocês precisam saber. Eu vou até escrever isso daqui, que não tá aqui. Eu vou copiar isso daqui e colar. Nossa, fiz besteira. Copiei e colei um link aleatório. E eu vou escrever aqui a forma genérica da função exponencial. Pronto. Essa é a forma genérica da função exponencial. O que isso daqui significa? Deixa eu botar na tela cheia de novo. Toda função exponencial tem esse formato. Y igual a A, onde A é uma constante, ou seja, é um valor qualquer, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1000, pode ser 1 milhão, enfim, qualquer número, elevado a x, que é uma outra variável. A diferença aqui é que aqui, ao invés de usar x e y, eu usei q para representar quantidade e t para representar tempo, que é a quantidade de dias da nossa pandemia. As letras a gente já viu que tanto faz. Eu posso usar y e x, eu posso usar q e t, eu posso usar as letras que eu quiser. Contanto que eu saiba o que elas significam. Eu poderia ter usado y e x, contanto que y fosse a quantidade de dias, a quantidade de dias não, a quantidade de novos infectados, e x fosse a quantidade de dias que tinham se passado na pandemia. Não tem o menor problema. Não se preocupem com as letras. Se preocupem em entender qual é a cara da função exponencial. É sempre uma variável igual a um número fixo, pode ser 2, pode ser qualquer outro número, elevado a uma outra variável. Então, o que isso quer dizer, gente? Eu fiz aqui uma tabelinha. O que acontece com essa nossa cidade imaginária, pensando no coronavírus, conforme o tempo vai passando? A gente, naquele nosso diagrama, a gente parou aqui, com 32 novos infectados no dia 5. Só que, e se eu quiser saber qual é a quantidade de infectados no dia 10? No dia 10, só no dia 10, a gente vai ter 1.024 novos infectados, se a gente seguir nesse ritmo. E lembrando, né, que todas as pessoas que foram infectadas aqui nos dias anteriores, essas pessoas aqui ainda estão infectadas. Então, 1.024 não é o número total de infectados. 1.024 é o número de pessoas que foram infectadas só aqui no dia 10. E se eu quiser saber no dia 100, se eu quiser fazer uma previsão, eu tô vendo que tá começando uma pandemia, eu quero saber daqui a 2 meses, se a gente não fizer nada, se a gente continuar com essa taxa de transmissão alta, quantas pessoas da minha cidade vão estar infectadas? 2 meses? Cada mês tem mais ou menos 30 dias, né? Daria ali 2 meses, 60 dias. 2 elevado a 60, que seria a quantidade de pessoas infectadas no dia 60, no final desses meus 2 meses, eu nem sei quanto que dá isso. Deixa eu fazer isso daqui na calculadora. 2 elevado a 60 é um número muito grande, não dá nem pra falar qual é o tamanho desse número. Então, assim, quando a gente não faz nada, quando a gente não toma as medidas de prevenção e a gente deixa a nossa taxa de transmissão alta, 2 é uma taxa de transmissão alta, apesar de não parecer, o negócio foge do nosso controle. Que é muito o que a gente está vendo acontecendo aqui no Brasil. A gente está vendo a pandemia completamente fora de controle porque a gente não tomou as medidas necessárias e as prevenções necessárias. Então, a função exponencial funciona dessa forma. Ela começa a crescer devagar, a gente acha que está tudo bem. Só que quando ela começa a crescer rápido, e essa mudança do crescimento lento para o crescimento rápido é de um dia para o outro, o negócio foge do nosso controle. A gente viu, quando a gente falou de função afim e de função quadrática, que toda função exponencial não, desculpa, que toda função pode ser representada por um gráfico. A gente falou como a gente monta esse gráfico. A gente basicamente vai pegando aqui os nossos pares de valores e plotando no nosso plano cartesiano. Como assim? No dia 3 eu tenho 8 novos infectados. Então aqui, no horizontal igual a 3, eu vou ter 8 unidades na vertical. Quando eu tenho dia 3, eu tenho 8 infectados. No dia 2, eu tenho 4 infectados. No dia 4, eu tenho 16 infectados. E assim por diante. A gente já viu esse processo de passar os pontos da nossa tabela para o nosso plano cartesiano. A gente falou isso lá na nossa aula de função afim. Quem não lembra, volta lá e dá uma olhadinha que a gente viu isso com calma. Eu não vou explicar de novo, porque já está explicado lá. Mas basicamente, quando a gente tem essa tabelinha aqui, o nosso primeiro valor a gente representa ele na horizontal, o nosso segundo valor a gente representa ele na vertical. Então, se eu fosse marcar aqui o meu ponto do dia 13, eu teria que marcar 13 unidades na horizontal e 8.192 unidades na vertical para marcar lá o meu ponto no plano cartesiano. Esse processo tem explicadinho lá na nossa aula de função afim, tudo bem? Para quem lembra,
vai olhar aqui na tabela e vai entender rapidinho como que a gente saiu daqui e veio para o nosso plano cartesiano, para os nossos pontos. Eu botei aqui o T, que é a quantidade de dias no nosso eixo horizontal, e o Q, que é a quantidade de pessoas novas infectadas a cada dia no nosso eixo vertical. Então, quando eu desenho o meu gráfico, ele fica mais ou menos com essa cara aqui. Eu vou explicar para vocês como funciona essa parte aqui do lado esquerdo, essa parte dos valores negativos, no próximo vídeo. Aí eu vou explicar porque com os pontos que a gente desenhou, como a gente só tem dias positivos, não faz sentido eu falar dia -2, dia -4, dia -6. Então a gente só trabalhou aqui na parte positiva do nosso gráfico, a gente só marcou pontos aqui no lado direito do nosso gráfico. Eu não expliquei ainda como funciona essa parte negativa aqui. Eu vou explicar no próximo vídeo para não ficar muita informação. Mas, já adiantando, o gráfico da função exponencial, ele tem essa cara aqui. Ele começa crescendo devagarinho. Aqui, ele está escondido. Eu vou explicar depois, quando a gente falar sobre a parte negativa. Mas ele não está aqui igual a zero. Tem uma sensação aqui que ele está igual a zero, porque ele está passando aqui por cima do eixo. Só que não, tá? Ele está muito, 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 muito próximo do nosso eixo horizontal. Ele está tão próximo do nosso eixo horizontal, o nosso gráfico, que é essa linha verde, que a gente não consegue diferenciar os dois. A gente não consegue ver visualmente que são duas linhas diferentes. Mas aqui a gente tem uma linha preta, que é o nosso eixo, e tem o nosso gráfico, que está aqui passando muito próximo dessa linha, tão próximo que a gente não consegue diferenciar. Eu vou mostrar isso com calma para vocês no próximo vídeo. Mas essa é a cara do nosso gráfico da função exponencial. Ele vem crescendo devagarzinho, devagarzinho, comendo pelas beiradas, ninguém está nem percebendo que ele está crescendo. Aí ele vai crescendo, 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 e chega uma hora que ele começa a explode, começa a crescer muito rápido. Aí vocês falam, Juliana, mas isso daí é só matemática, né? Tipo, essa parada não funciona na vida real desse jeito. Vou mostrar pra vocês como funciona na vida real no próximo vídeo, pra gente fazer aqui um momento de tensão. Eu vou parar esse vídeo, porque ele já tá ficando um pouquinho grande, e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que isso de fato funciona na vida real.